Fala aí, galerinha do terceiro ano do Max. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Beleza, estamos falando aí sobre realismo, né? Primeira parte, eu dividi a aula em duas partes, porque é muito conteúdo, tá? E, claro, quero exercitar um pouquinho aí. Eu criei uma listinha de exercícios com 8 questões só, né? Vamos lá, vamos lá. Acompanhe comigo, ó. O realismo no Brasil tem como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O Brasil, durante períodos de passagem do romantismo para o realismo, sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. Vá. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar haviam preparado o terreno. Verdade, né? Autores preocupados aí com questões sociais e tal. O país havia vivenciado fatos importantes como a Guerra do Paraguai, a campanha abolicionista, o fortalecimento da economia agrária. Vou botar um pouquinho a fonte aqui. A queda da escravidão e do império criou uma nova realidade no país. A vida social e cultural tornou-se mais ativa, ambas influenciadas por ideais europeus: liberalismo, socialismo, positivismo, cientificismo, etc. Bom, o texto mostra minimamente uma série de transformações no mundo, não é? E é óbvio, como eu sempre falo em sala de aula, que a arte é um reflexo, é um espelho da realidade. Então as coisas vão mudando e a arte vai mostrando aquilo, né? Vamos lá. A questão moleza, hein? Pelo amor de Deus. Para os românticos, a literatura era fonte de diversão, entretenimento. Para os realistas, qual era o papel da literatura perante a sociedade? Faça um breve comentário. Professor, o senhor acabou de falar aí que Castro Alves e Alencar estavam preocupados, né, com questões sociais. Mas eles eram autores românticos, e aí o senhor fala que o romantismo, a literatura era só entretenimento. Em sua maioria era, né? O público burguês via muito a literatura romântica como fonte de entretenimento, tá? Óbvio que há exceções. Mas vamos lá. Para os realistas, qual era o papel da literatura, né, perante a sociedade? Vou colocando o gabarito aqui, tá? Ó, para os realistas, a literatura deveria combater ou denunciar mazelas sociais. Resumindo aqui, tá? Mas aquele papo que eu tive com vocês, o realismo, aliás, está no próprio nome, né? Realismo, vai trazer uma visão muito mais objetiva da vida, das relações sociais. Então, é uma pegada bem diferente da pegada romântica, né? Bom, vamos lá. Seguindo aí com o realismo, eu coloquei um fragmento pequenininho aí do Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa obra inovadora, essa obra que inaugurou no Brasil o realismo. Lembrando que o Machado, ele chega a pegar um trechinho do romantismo, né? Ele tem obras românticas, mas depois ele faz um upgrade para o realismo, tá? Óbito do autor. A obra é tão inovadora que ela começa pelo final, né? Começa pela morte do personagem principal. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar, né, o uso comum, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Deixa só eu colocar aqui um cronômetro, senão eu me empolgo, aí eu vou ficar aqui 30 mil horas falando, né? Espera aí. Vamos lá. Percebam que temos uma profunda metalinguagem aqui, né? A obra falando sobre ela mesma, certo? E o narrador, que é o Brás, ele é tão convencido que ele compara o seu livro à Bíblia.
Esse personagem é uma figura, né? O Braz, né, o personagem, é tudo aquilo que você não tem que ser. Né? Eu sempre falo isso. É um personagem detestável, desrespeitava as pessoas, enfim. 2. Uma das características machadianas acabei de falar, é a metalinguagem do discurso narrativo. Explique a afirmação. Vamos lá. A metalinguagem. Tem uma resposta bonitinha aqui. É quando o código se debruça, poético hoje, sobre ele mesmo, conforme se percebe no início do fragmento. Tranquilo até aí, pessoal? Essa metalinguagem, aliás, em memórias mesmo, tem vários fragmentos, né? Há momentos em que ele coloca, conforme dito no capítulo tal. E aí você é a obra falando sobre ela mesma, né? E quebrando o compacto da ficcionalidade. Beleza, vamos lá. Questão 3. Assinale a afirmativa que não corresponde ao texto de Machado de Assis. Galera, olha o não aqui, hein? Olha o não. Vamos lá. Este narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador intimista tradicional, que tem seu ponto de vista absolutamente limitado pelas circunstâncias e pelo que o narrador personagem pode conhecer a partir delas. Pode ser essa? Pode ser. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ler todas aí, tá? Este narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador onisciente, tradicional do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado depois que... Não. Nada a ver. Razão pela qual Machado declara que não é propriamente autor defunto, mas defunto autor. Não. Isso aqui, de falar de autor defunto autor, é porque o personagem não foi um escritor que morreu, né, o Brás Cubas. O personagem, ele morreu e depois se tornou o escritor. Tá? Então, a letra C já é o nosso gabarito. Não tem nem que ler o restante. Tá bom? Ih, de besteira aqui. Tem que esquentar tudo. Foi. Questão 4, né? Agora questões de múltiplo chute, né? Usando aí o teorema de Chutágoras ou de Chutales. Namora Eugênia, filha pobre de uma amiga da família, porém o seu pai tenta casar Brás Cubas com Virgília, filha de um influente político. Virgília dispensa Brás Cubas, mas depois de casar-se com o político Lobo Neves, torna-se sua mãe. Na verdade, também o Brás ele não se interessou muito, né? Pela Virgília e tal. Depois que ela ficou com o Lobo Neves, aí que ele, né? Enfim. O trecho acima evidencia uma das principais temáticas machadianas. Aí as opções. Hipocrisia velada. O que é velada? Velada é escondida, tá? Desigualdade social, triângulo amoroso, inconstância amorosa, animalização dos personagens. Animalização vamos deixar mais para o naturalismo, né? Aqui no caso, galera, nós temos um assunto que é muito trabalhado no realismo, que é o triângulo amoroso. Tem várias obras. Das obras, a mais famosa e talvez a mais conhecida, e que está sendo retomada aí por conta do Vitão, do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza, é a Dom Casmurro, né? Lembrando que em Dom Casmurro não se sabe exatamente se existiu, né? Um triângulo amoroso, tá? Aquele papo, né? Depois a gente fala sobre isso. Questão 5. Depois de perdas e decepções em relação a desencontros amorosos, frustrações políticas e a morte de Marcela, Brás Cubas tenta inventar um emplasto, fórmula, que iria lhe conceder a fama sonhada. Brás Cubas adoece e falece aos 64 anos, sem conseguir seu intento. Quer dizer, a vida do Brás foi uma, como é que eu vou dizer, uma sucessão de fracassos, né? Apesar de ele não ter que comprar o pão com o suor do seu rosto, conforme ele mesmo fala no último capítulo intitulado Das Negativas. Segundo o resumo que se faz da vida da personagem principal, compreende-se a importante característica machadiana.
Aí opções: ironia fina, pessimismo, metalinguagem narrativa, quebra da linearidade narrativa, economia vocabular. Realmente todas características, né, de Machado, mas no caso deste fragmento, vou até ler de novo. Depois de perdas e decepções em relação a desencontros amorosos, frustrações políticas, a morte de Marcelo, isso é só coisa ruim, né? Então, o pessimismo, né? Fica mais nítido aqui, ok? Grande característica machadiana, aliás. E legal, ó, trecho que eu usei no meu material de PowerPoint, né? E aí você que assistiu a aula já sabe que esse fragmento está criticando, obviamente, o romantismo, tá? Aquela briguinha, né? Galera, reta final, peguei aqui questões da UERJ, tá? E para falar um pouquinho sobre Dom Casmurro. Mas aí, quando fizermos a parte 2 e eu colocar mais material de exercícios, eu vou explorar mais Dom Casmurro, tá? Que eu vou dar só uma palhinha. Olhos de ressaca. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Esse fragmento aqui é importantíssimo para a obra, porque é o momento em que o amigo deles, né, o Escobar, vai nadar na Praia do Flamengo, não na Praia do Rosa, como fala aquela bela canção do Poesia Acústica, e ele morre, não é isso? E a partir dali, o narrador, né, que é o Bentinho, eu vou resumir aqui, tá? Ele fica em dúvida em relação a Capitu, porque ele fala que as mulheres todas estavam chorando, alguns homens também, mas a Capitu não estava chorando, estava ali de início, né? Estava ali amparando a viúva e tal. E aí começa a pensar assim, será que ela por que ela não está chorando? Será que ela está fingindo alguma coisa? E aí começa, né, essa dúvida aí, tá? Essa coisa toda, né, do boi. Mas vamos lá. No texto, a descrição dos fatos não é objetiva, pois temos acesso aos traços e às ações dos demais personagens apenas por meio do olhar comprometido do personagem narrador. Olha só, perfeito aqui, ó, o enunciado da UERJ, tá? Por que olhar comprometido? Porque esse narrador, ele faz parte da história. Ele é um personagem. Então nós ficamos limitados à visão dele. Repito, tá? Vou falar mais de Dom Casmurro na outra aula, quando eu fizer mais exercícios. A alternativa que indica uma estratégia utilizada pelo personagem narrador para expressar um ponto de vista individual dos fatos e a passagem que a exemplifica é excelente questão. Ó, e o gabarito? Como é prova da UERJ, mas eu acho que eu usei em algum simulado Enem, sei lá, eu criei opções, né? Porque na UERJ só vai até a letra D. Mas o gabarito é esse aqui, ó. Seleção de adjetivos e advérbios, tão fixa, tão apaixonadamente fixa. Veja, segundo a visão do narrador, segundo a visão dele, a Capitu olhava para o cadáver de modo fixo e de modo apaixonado, tá? Mas aí é a visão dele. Aliás, adjetivos e advérbios são modalizadores, ou seja, são palavras que demonstram a opinião de quem está falando. Eu sempre comento com os meus alunos. Modalizador é um termo que sempre aparece na prova da UERJ, tá? Então fique de olho. Ó, questão 8. De acordo com o narrador... Vírus? Não, obrigado. De acordo com o narrador, Capitu... Ó, presta atenção. De acordo com o narrador. De acordo com ele, ou seja, na visão dele, Capitu disfarçava seu sofrimento. Na visão dele, tá? E ficou horrível, né? Mas enfim. Fechamos aqui? Fechamos aqui, né? Tá? Não me estendi muito, eu acho. Galera, espero, claro, que tenham compreendido, que tenham curtido, que tenham gostado, que tenham aprendido, né? Óbvio. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. FUI. Fui!